Por algumas razões eu vou preferir ficar sentado. Primeiro porque sentado em pé, eu sou mais ou menos da mesma altura. Então não vai fazer diferença. Depois porque todos vocês e todas vocês estão sentados, e acho que vocês estão sentados porque são inteligentes, é mais confortável. E aí eu quero estar tão confortável quanto você. Mas depois porque nós estamos numa... desculpa o neologismo, né, numa mesialidade. A habilidade de estar à mesa. E, lamentavelmente, não dá para estarmos todos aqui ao redor da mesa, mas eu gostaria de que nós nos imaginássemos ao redor da mesa, né, juntos à mesa. O ideal seria que nós estivéssemos aí eu queria estar na cozinha da sua casa, né? Porque lá em casa ia me dar trabalho para lavar louça, né? Que a Diane disse que eu que tenho que lavar louça. Mas quando quiser ir, a gente vai, senta na casa e... A comestividade, né, e a comercialidade são diferentes, né? A comestividade é quando você vai para satisfazer o apetite, vai para sobreviver. A comercialidade é quando você vai para elaborar os sentimentos, as relações, para rever a vida, repensar sobre a existência. E a Bíblia está muito visitada por essas dimensões da vida e da existência. Pai nosso que estás nos céus é a transcendência, né? Dimensão da vida em que você percebe pela subjetividade, pela fé. Nem sempre vai encontrar essa dimensão da vida com as categorias analíticas, matemáticas. Você alimenta-se dessa dimensão pelos sentimentos mais profundos, né? por outros campos da existência, outros campos da existência que nos ajudam a aproximar-se de Deus, a aproximar-se da vida, da nossa própria alma, do nosso próprio coração. É essa experiência em que você vai para dentro de si mesmo e vai para o além, né? Essa experiência da intimidade, da interioridade, de encontro com a própria alma, com a sua composição humana mais profunda, mais do que a sua composição genética. E, ao mesmo tempo, vai ao encontro desse outro, totalmente outro, que nos ajuda a sairmos dos nossos códigos que nos formatam. Eu creio que toda a deformação para o bem, se aqui a gente pode usar esse tipo de contradição, né? Esse Deus que nos deforma, o que nos transforma, esse Deus que nos põe, que nos tira da forma, né? Então, a experiência com Deus ela é interessante porque ela nos tira das formas que nós nos enquadramos, né? E quando a gente vai para as Escrituras, isso acontece no espaço da alimentação, né? O que o Rubem Alves diz, que alguém, quando está assando ali um bife, né, mexe com todos os sentimentos, porque você escuta o barulho do fogo, né, sente o cheiro do bife, depois vai degustar, e se quiser você vai bater um bom papo, né, e vai construir relações. Eu não sei se na outra vez eu falei para vocês de uma experiência que acontece comigo e minha mãe. Uma vez ela me telefonou: meu filho, as meninas disseram que você estava em Belo Horizonte, eu estava orando por você no Recife, orando errado. Por que você, quando viaja, não me telefona e diz onde é que você está e tal, né? Vem aqui em casa, vou preparar uma tapioquinha e um cafezinho para você, né? E aí eu chego, tem uma mesinha colocada, tapioca, cafezinho. Eu percebo que a forma de arrumar a mesa era uma tentativa de que, através da visualização, eu percebesse que aquilo foi preparado para mim, que foi preparado para acolher, né? E descubro que no diálogo e no papo não tem café e tapioca, descubro que tem um resgate da relação materno-filial. E aí é a comercialidade, mais do que a comestividade. A gente pode comer a tapioca e depois continuar papeando, e construindo vida, Por isso que eu digo que é também, por isso que eu vim para a mesa, fiquei aqui à mesa, né? Porque é a mesiabilidade, a habilidade de se portar bem, no sentido de se portar na fecundidade da vida ao redor da mesa. Quando eu digo se portar bem, não é a etiqueta, cumprir as etiquetas da mesa, é transformar a mesa num ambiente de vida, num ambiente de muita existência. Preparas-me uma mesa, né, na presença dos meus adversários. Então, diante da possibilidade e diante do cenário que o Davi se encontrava, ele possivelmente está num cenário onde ele precisa de sobrevivência, de cuidado de Deus. É provável que esse salmo não seja o salmo elaborado a partir da experiência do palácio.
É o salmo elaborado a partir da experiência do pequeno camponês criador de ovelhas, pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigério de alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, todo esse cenário, e cenário de algum tipo de oposição, de situação de crise, né? E aí, no momento da crise e da situação de risco, preparas-me uma mesa. Então, naquela situação, a mesa é o cenário que ajuda na elaboração e no desafio para a vida. Mas no Cantares é diferente, né? É de uma menina apaixonada que elabora a sua paixão e o seu sentimento na sala do banquete. E o seu amado e o seu querido estando à mesa, ela gostaria que a informação a partir da mesa fosse o amor. Quando estivermos no banquete, estivermos junto à mesa, no espaço público, que o seu estandarte sobre mim seja o amor. Né? É claro que é diferente do quarto. Quando ela se refere ao quarto, isso é outro assunto, mas só para fechar o raciocínio, né, quando ela se refere ao quarto, ela diz: as portas são de cipreste e os ferrolhos são de ferro, né? A ideia de que aqui é privacidade, né? Mas no espaço público eu quero que todo mundo saiba que sou amada. Então, como que você aproveita dos elementos que estão ao seu redor, seja o quarto, seja a mesa, seja a maçaneta da porta, e vai a partir daí fazendo elaborações para a vida. Eu presumo que é isso que está acontecendo o tempo todo quando os judeus estão celebrando Páscoa. Quando Jesus se aproveita do cenário da Páscoa e do seu momento de vida e ressignifica, a partir daquela ocasião, a Páscoa. Paulo já faz uma outra elaboração. Capítulo 11 de 1 Coríntios, a elaboração de Paulo é outra. A elaboração de Jesus é consciência de que ia morrer. Aliás, desculpa, a elaboração de João e Lucas sobre Jesus é a consciência de que Jesus ia morrer. Então, tanto Lucas quanto Jesus elaboram o texto sobre a Páscoa, eles elaboram de tal forma que eles percebem o cenário da morte de Jesus. Isso no Evangelho de João é mais contundente. João percebe e começa, se você ler bem o capítulo 11, capítulo 12, Jesus ressuscita o Lázaro e dá maior confusão, querem matar agora Jesus e o Lázaro, que pessoal mais estranho, né? E aí você vai perceber que vem todo um cenário de morte em torno de Jesus. Aí o capítulo 13, sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, amou os seus e os amou até o fim. Sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, ele pega uma bacia, põe água na bacia, uma toalha, e vai dar um significado profundo à água na bacia, lavando o chulé da rapaziada, né? E aí, nesse cenário de João, não tem só pão e vinho, não tem somente ervas amargas, não tem só os elementos comuns à celebração da Páscoa. Nesse cenário de João, tem bacia. Inclusive, a Igreja de Deus, por exemplo, alguns outros segmentos da cristandade, torna tão sagrado o pão e o vinho quanto sagrado a bacia e a água. Eu não vou trabalhar com essas categorias, até porque eu nem tenho cara nem jeito de pastor do ponto de vista da estética litúrgica, né? E nem aqui está parecido também com estética de liturgia, então espero que você não chegue em casa dizendo que a gente acrescentou elementos à ceia. Eu não estou celebrando ceia, porque eu estou aqui junto com vocês celebrando uma outra coisa. Ressignificado dos elementos da pizza, do chimarrão, do café, da tapioca e também do pão e do vinho na liturgia da sua igreja, que eu acho que é um negócio legal, legítimo, né? Mas como eu não acredito que o sacerdote agrega valor aos objetos, então eu não acredito muito que o pão vale mais do que as pessoas, que o vinho vale mais do que as pessoas, e a religião, quando acredita que o objeto tem um valor agregado, ele diz, esse pode, esse não pode, porque o objeto passa a ter mais valor do que as pessoas. Jesus não está trabalhando com isso, com essas categorias, é tanto que o Judas pôde molhar o pão no vinho de Jesus e comer do mesmo pão, mesmo Jesus sabendo que era um cara. Porque nesse ambiente da comercialidade ou do diálogo pedagógico com os elementos sobre a mesa, Jesus não, no caso específico do Judas, Jesus não está interessado de anunciar coisa ruim. Jesus está anunciado de dizer quem ele é, o Jesus de Nazaré. Então, quando Jesus diz que o Judas pode molhar o pão no seu vinho, de alguma maneira ele está denunciando quem é o cara, mas Jesus está anunciando quem ele, Jesus, é. O que Jesus está dizendo é, ô Judas, camarada, você me vendeu, cara, e vendeu só por 30, macho. Foi muito barato, né? Como é que você faz isso, cara, né? E mesmo sabendo que você me vendeu, Judas, eu não vou colocar uma tampa no meu vinho. Você continua livre para molhar o seu pão no meu vinho.
porque a despeito do que você fez, eu continuo sendo Jesus de Nazaré, com a tampa do vinho aberta para todos e todas que queiram se aproximar do meu vinho. Então, o que Jesus está fazendo é dialogando com esses elementos pedagógicos que estão sobre a mesa. Jesus está tornando a mesa um ambiente de expressão de amor, de graça, de justiça, diante do cenário que ele está vivendo. Paulo, tudo indica que está vivendo uma outra situação. A situação que Paulo percebe na comunidade em Corinto é uma situação de muito egoísmo e de muita injustiça. Muitos comem e deixam os outros com fome. Então, tudo indica, inclusive, que era comida abundante. E aí Paulo diz, muitos comem e deixam outros com fome. Vocês não têm, porventura, comida em casa? Não é? Muitos bebem o vinho todo e deixam, que chegam a se embriagar e deixam os outros sem o vinho. Paulo está falando, no meu entendimento, da justiça, ou da injustiça, que gera sofrimento, doenças e mortes. Ele diz, por isso que tem muitos que estão doentes, e por isso que tem muitos que estão morrendo. Então, o cenário de Paulo em 1 Coríntios é muito parecido com o cenário da Renas. É o cenário de muita injustiça, de muita gente com fome, e de muita gente padecendo, porque uns comem demais e outros não, porque alguns não têm segurança alimentar. O cenário de Paulo é o cenário em que examine-se a si mesmo para perceber essa realidade de injustiça. Agora, tu imagina, o outro adultério e eu que morro. O outro faz a besteira e eu que morro. Eu presumo que não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando dessa mística do pecado em que o outro faz e eu é que padeço. Você é que sofre as consequências do seu próprio pecado. Claro que há pecados coletivos que os outros sofrem por causa dos pecados coletivos. A oração do Pai Nosso vai nos ensinar isso, é Pai Nosso e Pão Nosso. Como o pão é um bem, esse bem pode ser socializado ou acumulado. Então, ele tem um caráter político, ele tem um caráter econômico, ele tem um caráter que representa a acumulação de bens ou a socialização dos bens. Por isso que a oração é a oração do Pai Nosso. Então, tudo indica que quando Paulo está escrevendo à igreja que está em Corinto, Paulo está se referindo a essa injustiça. O que acontece com a liturgia? A liturgia tem uma coisa interessante, que é a capacidade de trazer os elementos da natureza para o espaço litúrgico. Eu acho que isso é legal, né? O pequeno pecuarista traz o cordeiro para matar. O Caim, possivelmente representando os egípcios, traz os elementos da natureza, porque viviam da agricultura. Ou seja, cada representação religiosa e litúrgica vai lidar com os elementos do que ele tem às mãos. Então, a cultura egípcia tinha agricultura e faz toda a sua religiosidade com os elementos da agricultura. Primeiro filho, primeira cultura, que está matando o segundo filho, a segunda cultura. E o outro que vive da pecuária vai apresentar esses seus elementos. Então, essa digamos, vou usar a palavra inteligência, ou essa artimanha humana de trazer os elementos da natureza para a liturgia, isso é muito antigo. O que nós não aprendemos foi levar para o espaço público os elementos da nossa espiritualidade. E vou ilustrar com a água, por exemplo, né? A discussão teológica, eu escrevi um artigo um dia desse para Cristianismo Hoje sobre a hidroteologia, né? A discussão teológica do protestantismo sobre a água é de com quanta água que a gente batiza a pessoa. É a nossa hidroteologia, né? Que, além de ser a teologia da água, é uma água, é esse tema, eu acho. Nós não discutimos sobre o que é que a gente faz de tanta água que Deus manda para o semiárido nordestino, por exemplo, que tem mais precipitação pluviométrica do que Califórnia, do que Alemanha. E é muita água, gente, é muita água. Nós não perguntamos nas mãos de quem se encontra a água que Deus manda para o Nordeste. Nós não perguntamos. 1981 a 1984 foi um ano seco no Nordeste, período de muita estiagem. Eu assisti, em sequência, os 3 anos de exposição de gado, no Ceará, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Não vi gado magro, vi filho de vaqueiro, sem ter direito a 1 litro de leite, porque o leite tinha que ser separado para dar aos bezerrinhos gordos. Esse tema da água, do pão que nós trouxemos para a liturgia, não conseguimos discuti-lo no espaço público. Aliás, quando eu digo não discutimos, estou generalizando, porque o encontro da Renas foi essa discussão, e isso é maravilhoso, isso me encanta. Então, primeiro,
A ênfase maior, eu vou daqui a pouco encerrar com ela, que é essa ênfase dos diálogos do seu momento no espaço à mesa. Mas mesmo reconhecendo como comunidades religiosas, queria animar os irmãos e as irmãs a discutirem mais sobre o pão que falta na mesa do outro, a água que falta no pote, na caixa d'água, no roçado do outro e da outra pessoa. Nós precisamos, assim, de alguma maneira, estar atentos e atentas a essa realidade humana, ou desumana, essa realidade que tem sido tão perversa com os homens e mulheres no nosso contexto. Jesus pega um peixinho e, diante do cenário de negação do Pedro arrasado, Jesus aproveita o peixe e faz a liturgia da vida, a liturgia do amor. E como ele pretende enviar o Pedro para cuidar de pessoas, Pedro, tu me amas. Então Jesus faz do peixe o instrumento de diálogo sobre a vida. E vai dialogando para que o Pedro seja animado na sua história e seja animado para a sua vocação e para a sua missão. Apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta os meus cordeirinhos. No cenário de Marta e Maria, né, a Maria está muito mais preocupada, a Marta está muito mais preocupada com o cheiro da comida. As dimensões, digamos, que despertam os órgãos do sentimento, despertam os sentidos. E a Maria está sentada aos pés de Jesus, desfrutando antes do prato da grande amizade. E aí Jesus diz, ela escolheu a boa coisa. Isso é legal, né? Eu queria animar vocês a, participando desse momento, dialogar com esses elementos que estão aqui, com os desafios. Jesus está diante de uma cena que para ele parece ser complicada. Lucas diz isso com muita propriedade. O texto de Lucas diz assim, deixa eu ler para você, só essa parte do texto de Lucas. Tendo desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Gente, Jesus parece, pelo texto, que já tinha participado de outras Páscoas com eles. Mas Jesus agora está dizendo, essa agora, eu estou com um desejo muito grande. Lucas 22:15. Eu vi alguém aí procurando, então 22:15. Eu tenho desejado muito participar com vocês dessa Páscoa, porque Jesus sabe que aquela será a última. Eu projetei minha cabeça, espero que não seja, mas eu projetei como se eu fosse morrer amanhã e não vou estar mais com vocês outra vez, para poder participar desse momento como se fosse o último momento de ver amigos e amigas que são tão queridos e queridas. Para quê? Para ficar arrasado? Não, para abraçar melhor, para ficar perto de maneira mais intensa, para aproveitar os últimos momentos da vida, né? E claro, para não ficar com esse desencanto e esse desespero que vai morrer, imaginar que é o primeiro momento da existência, né? Acho que eu contei a história do meu pai e da minha mãe, não contei? Se não, deixa eu contar. Meu pai, 91 anos de idade, muito sadio, muito ativo, e aí foi identificado um câncer no pâncreas. E esse câncer foi muito rápido. Mas aí os filhos, as filhas, nós nos reunimos e resolvemos dar ao velhão os melhores momentos da vida. E fomos dando os melhores momentos da vida para ele, de tal forma que nós alugamos um apartamento onde tinha os principais hospitais de Fortaleza, para que, se ele tivesse alguma crise, pudesse ser atendido e não ficasse ofegante, pudesse ter balão de oxigênio, coisas assim. E eu lembro que um dia minha mãe ligou. Era mais ou menos 1h30 da tarde, eu tinha acabado de almoçar. Meu filho, seu pai não está se sentindo bem, vem aqui correndo. Eu fui correndo. E aí cheguei e coloquei meu pai lá numa cadeirinha de rodas. Ele nessa época já não estava se deslocando tão bem, andava com muita dificuldade. E ficava no primeiro andar de um bloco de apartamentos. Desci, quando cheguei no térreo, ele... filho, eu esqueci a minha carteirinha do convênio médico. Mamãe estava perto, eu sei onde é que está, vou buscar. Correu rapidinho para ir buscar. Tá. E aí quando ela chegou com a carteirinha que me entregou, e meu pai olhou e disse, vem aqui mais perto, querida. Aí ela se aproximou, eu quero lhe dar um abraço. Aí pegou assim minha mãe pela cintura. Meu pai é um cara alto, era muito corajoso.
Minha mãe pequenininha, eu peguei a altura do meu pai, a coragem do meu pai, isso é complicado. Mas aí ele pegou assim minha mãe pela cintura, ela pegou assim meu pai pela cabeça, colocou assim entre os seios, né? E enquanto ela segurou, ele disse: minha querida, eu acho que esse é o último abraço que eu estou dando em você. E assim foi interessante ou marcante, porque do ponto de vista do abraço racional, simbólico, aquele foi realmente o último abraço. Teve outros momentos, quando ele estava no leito, que ela chegava, beijava, mas aquele foi o abraço simbólico. O que me encantou não foi só esse abraço, o que me encantou foi a frase da velhinha. Ela disse: meu filho, pode ser o último abraço, mas está com o mesmo jeito do primeiro. Uau, né? Eu sempre, quando conto essa história, digo que o Romeu e Julieta devem ter olhado a cena e dito: puxa vida, roubaram a nossa cena, né? Isso tem a ver com vida, né? Como ressignificar o abraço, como ressignificar a tapioca, o chimarrão, o cafezinho à mesa. O que me preocupa na liturgia é que o troço é tão pesado que a gente nem consegue ressignificar coisa nenhuma. Aliás, você nem consegue abraçar. Você nem consegue pensar em ninguém, porque você tem que pensar em pecados. Mas é para pensar em pecados mesmo. Mas é pensar no pecado por causa do amor. É o pecado, o mal que você causou no outro. O pecado que tirou de você a sensibilidade para viver. É o pecado que não lhe ajuda mais a colocar água numa bacia e lavar os pés das pessoas. É o pecado de não socializar o pão. É o pecado de não permitir que o Judas entre na sala. É o pecado de não abrir o seu copo para o opositor, para aquele que é possivelmente seu inimigo. É o pecado de não conseguir orar pelos seus inimigos e pelos seus opositores. É o pecado de não conseguir abraçar o outro totalmente outro. É o pecado de não acolher aquele que não tem a estética do nosso ambiente, que não tem o jeito do nosso jeito de ser. É o pecado de achar que o pobre é a coisa do diabo e você é a coisa de Deus. É o pecado de não se perceber mais gente feita à imagem e semelhança de Deus. É o pecado de não ser filho do Pai Celestial, que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Esses negócios estão aqui. Tem um troço azedo, com casca e tudo, que quem sabe você poderia elaborar alguma comunicação com a sua própria alma, alguma elaboração com o seu próprio coração, que amargos da minha vida, que coisas azedas da minha vida ainda estão me perturbando e que não me ajudam a dar um novo passo. Que coisas amargas da minha vida estão perturbando a minha mente e meu coração que não consigo mais dialogar. Que azedumes estão dentro da minha alma que me fazem vomitar dejetos, porcarias, palavras estragadas, olhares perversos diante do rosto e do nariz dos outros. Que coisas azedas estão dentro da alma que precisam ser sanadas, curadas, não é? Que azedumes estão ao nosso redor. Tem me azedado muito, tem me indignado muito, né? Saber que Fortaleza disputa com Recife e Maceió o maior índice de assassinato de meninos entre 12 a 19 anos de idade. Né? Eu conheço algum desses meninos. Né? Eu lembro de um deles que disse: pastor Carlinhos, o que é legal quando você vem aqui, não é porque o senhor ora pela gente, não é porque quando o senhor ora, bota a mão na cabeça. Né? E aí, por conta dessa experiência, ele continua a conversa. Eu não sei, porque eu não via, eu não levava chute do meu pai quando estava na barriga da minha mãe, mas minha mãe disse que eu comecei a ser batido por ele quando eu ainda estava na barriga do meu pai. Então, ninguém dizia para mim essas coisas que o senhor diz, e ninguém me abraçava desse jeito, né? E o pessoal fica matando esse menino que tem essa sensibilidade. Tem me indignado essa manipulação desgraçada que os líderes religiosos brasileiros têm feito da população brasileira, né? Sem respeito, né? Sem respeito. Eu espero que você entenda o que eu vou dizer, mas deixa eu expressar minha indignação. Deixa eu mastigar e falar do meu azedume, né? Quando eu vejo algumas pessoas caindo naquelas cenas de exorcismo,
de algumas comunidades, e eu sou de origem pentecostal, gente, eu não tenho problema. Já me enganei com certas situações que achava que era demônio e nem era, e outras situações que eu acho que eu era que estava oprimindo. A mulher me solta, que é só tu que está me prendendo. Então, quer que eu seja liberta? Então me solta. E diante desses cenários eu fico perguntando a mim mesmo, acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós nesse contexto de opressão, né? De utilização do sofrimento da pessoa, da miséria da pessoa, da dor, do estado psicoemocional. Se quem está com o demônio, seja que demônio for, quem está com o demônio é quem está no chão ou quem está derrubando. Quem está enganando a sociedade. E, por favor, não confundir esses negócios com o Evangelho de Jesus. Aquela ideia de que, pelo fato do cara estar citando o nome de Jesus, não significa que é o Jesus das Escrituras. Pode ser o Cristo mitológico do protestantismo ou de outras expressões religiosas. Então, que Jesus é esse? Quem crê em mim, como dizem as Escrituras. Então, esse amargo, o amargo da violência, gente. Violência nesse país é um negócio sério. Contra a criança, contra a mulher, contra idosos. É uma coisa séria. A vinculação que a violência, a corrupção e as religiões têm nesse Brasil, isso é muito sério. Isso azeda a minha alma. Isso tem me gerado uma indignação profunda. Dá, às vezes, vontade de mastigar o prato todo, né? Mas podemos mastigar juntos. Podemos nos indignar como comunidade, né? Como expressão de uma nova sociedade que continua sonhando e tendo esperança. Jesus está morrendo, sabe que vai à cruz, mas Jesus não tem a concepção biológica de vida e morte. Jesus tem a compreensão teológica que há esperança depois da morte, mas isso não anula a esperança durante a vida e a luta durante a vida. E é isso que Jesus está alimentando os seus discípulos de esperança, né? Mas é claro, vim para Renas é legal. Quando eu digo Renas, não faz muita comunicação na minha cabeça, mas quando eu digo rede, como eu sou cearense, aí dá vontade de comer o doce todo. Não só porque é rede, né? Claro que tem uma comunicação na minha cabeça de marketing quando falo em rede, né? Sem dúvida, mas tem o conteúdo da Renas, as pessoas da Renas, né? Isso me adocica a vida. Eu venho para estar. Quando não me chamarem para falar, eu virei. Quando for só para ficar sentado, só para abraçar e estar junto com vocês, eu quero estar, né? Quando não tiver comida, eu quero, porque eu não quero só a comestibilidade. Eu quero a mesabilidade, a habilidade de viver à mesa, a habilidade de construir a vida, né? Um parênteses, né, para a gente não ficar assim falando tão sério. Cearense está em tudo que é lugar, né? Dizem que Neil Armstrong, quando chegou à Lua, com seus amigos, que aquele cara foi lá e colocou o mastrozinho, a bandeira dos Estados Unidos, um cara bateu nas costas dele. Ei, cara, você tem uma outra bandeirinha dessa aí? Aí o cara, não, tenho não. Puxa vida, é porque eu tenho uma redinha aqui para armar, se o senhor colocasse as duas, dava para a gente armar. Diz que era cearense vendendo rede lá na Lua, o cara já estava lá. Então, quando eu falo em rede, como cearense, eu mergulho legal no ambiente. Mas estou por causa dos conteúdos. E qual é o nosso doce? É o doce dos testemunhos que nós ouvimos. É o doce de olhar a década de 80, a igreja evangélica perguntando se podia fazer obra social, e a gente aqui engajado, fazendo da forma mais criativa, redescobrindo outro jeito e dizendo que estamos nesse negócio. De novo, eu nunca fiz isso publicamente, mas Marina tem me causado muita admiração. Eu tive uma alegria muito grande no debate dos 3 candidatos, quando eu olhava para Marina, porque eu tinha aquelas minhas decepções de olhar o cara que era evangélico, o cara dizia cada frase, cada coisa, que eu dizia, caramba, não aparece gente que faça um negócio legal? E aí, no debate, Marina era quem tinha um projeto totalmente novo e diferente do neoliberal que estava aí, dos outros 2 representantes. E aí, quando eu olhava, eu dizia assim, puxa, é desse mundo que eu não acreditava mais. Isso é doce para a minha vida, gente. Isso adocica a minha alma, adocica meu coração, né? E tem uma Dinha, uma mulher maravilhosa que aguenta viver com um cara doido desse jeito, né? Então, assim, é legal demais, né? E tem umas estradas. Estrada adocica a minha vida, né? A estrada adocica a minha vida. Tem as praças.
Um dia você falou, pastor, a gente queria chamar o senhor para um congresso lá na nossa igreja, quanto é que o senhor cobra? Tem exigência de hotel? Eu digo, irmão, se tiver uma praça com um banquinho legal, tranquilo, e se tiver banana e suco um suquinho qualquer, tá legal. Né? Que praça é legal, gente. Aliás, se você não gosta de praça, não leia mais Apocalipse, que o texto diz assim, eu não vi nela templo nenhum, porque o seu templo é o Senhor. E logo em seguida diz assim, e eu vi uma praça, e no meio da praça um rio. Porque no templo, só quem manda é sacerdote. E a praça é nossa. A praça é nossa. Vamos parar de conversar e vamos comer, né, gente? Eu acho que é legal a gente... esse pão não atrai muito, não, gente. É muito pouco. Um pedacinho rei desse. Ele atrairia se eu orasse por ele. E aí você ia acreditar que ele já não é mais pão. É pão e um poder agregado. E se tivesse algum charlatão, ia pegar e vender. O prato cheio para o charlatão é a crença de que o sacerdote agrega valor ao objeto. Sal, 50 centavos um quilo. O charlatão descobre que orando pelo sal dá para fazer 10 pacotinhos de 100 e vender cada um por R$100. Ou, R$100 não, R$1 tá bom. Mas dá para fazer R$10 com um quilo de 50 centavos sem ter capital de risco. Então, eu não queria orar pelo pão. Eu queria que nós orássemos por você, que é mais importante do que o pão. Por Jesus Cristo, que é o pão da vida. João também faz essa elaboração. O pessoal gostava do pão e do peixinho. João é o único que, depois da multiplicação do pão e do peixe, põe Jesus do outro lado do mar, dizendo, quem é o pão sou eu. Eu é que sou o pão. Vocês querem aquele pão ou vocês querem a mim? Por isso que eu não trabalho essa discussão de se é consubstanciação, transubstanciação, porque para mim tudo tem a ver com essas categorias da religião. Jesus está trabalhando com outras coisas. Jesus está usando os objetos como instrumento pedagógico de comunicação e não sacralizando os objetos. Jesus está usando os objetos como instrumento de comunicação para que a sua vida seja mais santa e mais sagrada. Então, eu queria animar você, a todos e a todas, tendo o limão, o doce, o pão, o suco. Engraçado que o pessoal estava com uma certa angústia. O pessoal estava com uma certa angústia porque não tinha um suco, ninguém estava achando o suco, né? Eu me lembrei de um tio meu que era pastor no interior e não encontrou vinho, lá no interior do Rio Grande do Norte, não encontrou suco, não encontrou nada e levou água para a ceia. Cara, e deu uma confusão com a liderança, né? Ele foi chamado e ele teve uma saída estratégica fantástica. Ele foi no texto bíblico e disse, mas a Bíblia diz que Jesus, quando foi traspassada a lança do seu lado, depois que derramou sangue, derramou também água. E aí se saiu fácil, né? Mas eu quase que dizia ao pessoal, põe água aqui, pessoal, põe água não por causa porque não estou fazendo uma eucaristia, não estou celebrando aqui do ponto de vista religioso o que nós chamamos de ser, não é isso, pelo menos na minha cabeça. Por que poderia ser água? Porque o tema do contexto é água. O problema ecológico do meio ambiente é água. Então, se nós queremos dialogar com os elementos diante dos nossos problemas, esse é o tema. Esse é o tema. Quem sabe o tema deveria ser um caixãozinho aqui, um símbolo de caixão, dos meninos que estão morrendo aí, sendo assassinados, e são muitos e muitas, né? E geralmente são garotos, são adolescentes, grande parte é menina, e a maioria é de pele negra. Sinaliza a nossa violência contra essa população, que não tem dinheiro, porque ainda não trabalha, não é produtivo, não é produtiva, então o mercado e a sociedade não interessa o não produtivo. Né? Não faz parte da minha cor e do meu jeito, não tem a minha estética, e aí por isso a gente mata. E isso vai se tornando cultura, e daqui a pouco nós, como sociedade religiosa, estamos matando. Então eu queria animar você. Fazer o seguinte, você vem, aliás, cadê o Thomas? Thomas, vem cá para fazer uma oração. Faz uma oração por esse pessoal, Thomas. Faz uma oração pelo pessoal. E aí depois, assim, você pode vir pegar o limão, e digamos que você tem confiança em alguém da sua intimidade, ou se você quiser fazer isso só na sua interioridade, mas se tem alguém, aí você diz, olha, tem uma coisa amarga na minha vida que eu estou precisando, queria falar para você. E é assim, 2 a 2 ou 3, e a gente vai. Depois, você pega o docinho, e quem sabe, você diz, olha, tem uma coisa doce que eu tirei desse amargo. E aí elabora o sentimento com o doce desse trem que está aqui. Bem mineiro, né, trem?
Então Girimum, se for Rio Grande do Norte, né? E aí depois a gente pega o pão e o vinho, e aí o pão e o vinho quero socializar com você o meu projeto de vida. Que a gente possa fazer do pão e o vinho o compromisso Isso, vai acontecer, isso, vai ser isso mesmo. Legal. Fica aqui logo, tu. Eu já vi, então. Pois é, mas é isso mesmo. Ah, tá legal. Tá legal. Então, assim, que o pão e o vinho representem o nosso compromisso. Esse aqui é um cara que é comprometido. Esse aqui, ó. Esse aqui, se um cara for dar um tiro nele, você bota a minha cabeça de cearense na frente. Pode acertar. Volta tranquilamente. A gente vai para as estradas por aí, anda um bocado feito maluco, né? E é muito legal. A gente sai por aí feito... E é legal, né? Assim, é o que eu chamo de união café com leite, né? Beleza. Então, assim, que a gente faça do pão e do vinho esse compromisso com a vida. O nosso compromisso, ou seja, o pão da minha mesa será seu pão. O vinho da minha casa será o seu vinho. Quando Jesus diz, comam desse pão, eu presumo que é mais ou menos, comam dessa história do reino. Comam desse projeto do reino. Se alimentem dessa proposta do reino. Se alimentem das virtudes do reino. Eu sou esse pão do qual você se alimenta. É o quê? A carne dele, o pedaço... Pô, ninguém é nem canibal, né? É o projeto, é a vida, é a proposta. Ou seja, nós, quando estivermos comendo pão, tomando esse suco, esse trem que está aí, assim, dizendo que nós estamos assumindo o compromisso com o que nós ouvimos com a mudança de história do nosso país. Fique em pé comigo, vamos orar juntos. Perceba a graça comum do seu respiro. Você está respirando não porque quer, mas porque Deus quer. Inspira a oração: Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Faça essa oração com teu respiro. Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha misericórdia de mim, uma pecadora, um pecador. Espírito Santo de Deus, presente aqui por meio da palavra inabalável do Senhor, porque aqui estamos reunidos em nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Perdoe-nos por esquecer que fazemos parte um dos outros, que quando um passa por dor, todos sofremos. Perdoe-nos, Senhor, por esquecer que nós somos luz da terra, sal da terra, pão de vida para ser quebrado, para alimentar as nações. O Senhor tem nos unido durante esses dias. Assim como um pão é unido no forno, passando pela mesma experiência, e agora o Senhor vai nos quebrar e vai nos enviar até os cantos deste nosso país. Nos use, nos unja para alimentar os famintos. Respire sobre nós agora, Senhor. Nos alimente pela comunhão que está aqui por meio do Teu Espírito doce. Para sermos pão da vida. Para gastar nossos minutos, nosso esforço, nossos recursos, nossas ideias e nosso amor que temos no Senhor. Para alimentar este mundo tão faminto, tão necessitado, tão doido para achar uma razão para viver. Abençoe-nos, Senhor, com Teu corpo, com Teu sangue, com Teu Espírito, com Tua vida inabalável, para que sejamos o Teu reino, para que fazemos Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Nós podemos todos nos aproximar, ficar aqui ao redor da mesa, e queria animar você a pegar, primeiramente, o amargo, né? Relembrar de alguma coisa amarga, seja na sua interioridade, seja no seu contexto, seja nos seus relacionamentos. Compartilha com alguém, se desejar, depois pega o doce. E aí depois a gente vai pegar o... Amolece meu coração,
olhos, revigora o meu amor, aquece a minha oração, são da minha motivação, escrita em meus olhos. Tu somente és capaz, Senhor, de amolecer meu coração com vinho, que é o teu sangue, com óleo, que é o teu Espírito, com vinho, que é o teu sangue, com óleo, que é o teu Espírito, amolece o meu coração, olha os meus olhos, aquece a minha oração, som da minha motivação, escrita em meus olhos. Tu somente és capaz, Senhor, de amolecer meu coração com vinho, que é o teu sangue, com óleo, que é o teu Espírito, com vinho, que é o teu sangue, com óleo, que é o teu Espírito. Teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e torna novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para adorar-te, para louvar-te. O teu amor quebranta meu coração. O teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e torna novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para adorar-te, para louvar-te. O teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Senhor, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, é ali que sou feliz. E quando venho a ti, Senhor, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, é ali que sou feliz junto a ti, Senhor. O teu amor quebranta meu coração e faz em pedaços. O teu amor quebranta meu
Senhor, me rendo aos teus pés para adorar-te, para louvar-te. O teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Senhor, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, é ali que eu sou feliz. E quando venho a ti, Senhor, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, é ali que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. O teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. O teu amor quebranta meu coração. Pessoal, se alguém ainda não pegou o pão, não pegou o suco, o vinho, né? Sinta-se no direito, né? Compartilha com alguém, ora pela pessoa, seu amigo, sua amiga, porque aí a gente vai encerrar com uma oração coletiva, que é uma oração de compromisso com Deus, com a vida, com a nossa própria alma, com o nosso coração, com o amor, com a justiça, com as pessoas que queremos bem. Eu queria que todo mundo continuasse nessa coisa gostosa de abraço, de comunhão. Aqueles que não estão, eu queria que ficassem de pé, desse a sua mão para quem ainda você nem conhece, para a pessoa que está do seu lado. Dá um abraço. Fala para ela que o desafio que você está levando é dela também e que você quer levar para você o desafio que é dela. Bem mais... Vamos chegar mais perto, ficar mais junto. Pessoal que está lá em cima, vamos chegar um pouquinho mais. Vamos fazer uma roda, vamos ver se a gente consegue ficar de mãos dadas aqui, todo mundo. Tem bastante espaço, o pessoal que está aqui na frente, vamos também dar as mãos. No Rio de Janeiro, a gente teve a experiência de fazer a Carta do Rio. Em Recife, a gente acabou não fazendo, mas uma equipe fez a Carta de Lusiânia, a Morgana, a Daniela, a Inês está ali, e eu. A Carol participou no começo também, mas depois ela teve compromisso. E eu queria que você continuasse em espírito de oração, porque eu acho que essa carta é mais uma oração a Deus do que outra coisa. A gente até falou assim, nossa, essa é a renas do Pai Nosso. Todo mundo, em algum momento, falou de Pai Nosso e a gente achou que era um bom lugar para começar. Vocês vão entender um pouquinho. Vou ler. Nós, organizações filiadas à Rede Evangélica de Ação Social e participantes do 6º Encontro Nacional de Renas,
A partir dos desafios expostos nesses dias, nos colocamos diante da sociedade com todas as nossas inquietações, desafios e desejo de avançar na promoção da justiça e participação social, lembrados de que devemos clamar ao Pai Nosso em uma oração que vai à frente de nossas ações sociais, abrindo caminhos e movendo o não movível. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso começa com Deus, o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Oramos dispostos a entrar na batalha com armas espirituais e fazer aqui, enquanto intercedemos, para que o Pai faça por lá o que Ele tem que fazer. É entrar na batalha sabendo que a nossa arma espiritual é nos tornarmos amigos de Deus. Pai nosso, Pai da nossa rede, a oração é comunitária. O nós só é possível quando estamos em comunidade. Uma comunidade transportada para dentro do quarto, quando minha oração se torna aceitável a Jesus. Quando falamos que o Pai é nosso e não meu, negamos a ideologia da individualização, fazendo uma leitura contracultural das tecnologias e desejos individualistas. Partimos de uma perspectiva cristã para reconhecer os ideais coletivos que instigaram, antes de tudo, ao Deus Trino. Dizemos que queremos ir juntos, em rede. Invocamos o nome de Deus e o primeiro desejo do nosso coração é santificar o nome dele, pois Jesus é a direção, conteúdo, poder, essência e glória do ministério. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E desejamos intensamente que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nossas ações devem refletir o reino, levando justiça ao pobre, ao excluído, àqueles que sofrem. Ao caminhar em rede, nos unimos pela manifestação do reino de Deus, por meio do outro e com o outro. Entendemos que igualdade e equidade são conceitos presentes no reino dos céus e manifestado na terra. No Brasil, somos sujeitos de direitos e já alcançamos uma vasta legislação de garantia de direitos, que precisa avançar, ampliar e ainda incluir. Lutar pelo direito à alimentação, pela possibilidade de um desenvolvimento integral da pessoa humana, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, e pela ampliação de acesso aos direitos já garantidos, tem sido pauta de renas. Ao participar de espaços como os Conselhos de Controle Social, nos colocamos a serviço da sociedade, pensando em ações estruturantes que corroborem para a diminuição das desigualdades na sua Constituição. Crescemos no diálogo com o poder público e no diálogo com a sociedade civil. Ao reagir contra a exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo, Renas abriu horizontes para um diálogo franco com outros setores do poder público e sociedade, estabelecendo novas possibilidades de parceria e aprendizado. Um caminho de grandes desafios e novas perspectivas. Isso nos coloca perto de outros atores e necessidades que às vezes negamos, mas que se colocam diante de nós. É o grito dos que sofrem para que possamos nos envolver e colaborar na luta por justiça, usando nossa maior arma, o amor, pois ele é a manifestação do reino e da verdade, Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Estamos dispostos a buscar o pão do resgate da dignidade que dá ao pobre a chance do diálogo. Compreendemos que ser digno é ter raça, é ser gente. Compreendemos que no dividir há o milagre da multiplicação. Desejamos o pão do engajamento e da participação nas políticas públicas. Pedimos o pão do amor revelado à nossa comunidade de fé e pela mobilização da comunidade evangélica. Precisamos pensar a sociedade, pensar a transformação dela, de forma que os considerados como problema social sejam sujeitos de direitos.
atores de sua própria história, capazes de sonhar todos os dias para além do prato de comida. Necessitamos do pão que nos permita participar, não apenas por meio do voto, mas por meio de controle e participação social. O pão de uma nova geração com uma nova forma de fazer política. O pão de supostos teóricos fortes para dar forma à nossa prática, que nos faça fazer política. Precisamos do pão de uma igreja lúcida, profética, que seja pequena com os pequenos, que se assuma como igreja pobre, que problematiza a pobreza com os pobres e a miséria com os miseráveis. O pão que venha de uma cadeia alimentar livre do tráfico humano, livre do trabalho escravo, livre do agrotóxico, livre das monoculturas, livre da degradação do meio ambiente, livre do trabalho infantil, livre das grandes propriedades de terra, um pão vindo da reforma agrária. E perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E pedimos perdão como forma de denunciar nossa realidade. Perdão pela especificidade do acesso à terra. Perdão por termos saído dos ideais coletivos que marcaram a igreja primitiva e por nos deixarmos ser geridos pelo desejo individual. Perdão pela penúria dos povos indígenas e pelos 4 séculos de escravidão negra, pelo tortuoso processo de discriminação e humilhação com o qual subjugamos nossos iguais. Perdão por negligenciar o sociocentrismo em favor do estadocentrismo, por não entendermos que a terra é um direito e não um favor. Perdão pelo capitalismo posto em uma lógica desigual, por um Estado capitalista fundado na desigualdade. Pedimos perdão, Pai, pelas políticas de proteção resultantes de um fracasso liberal. Pedimos perdão pelo modelo adotado da concentração de renda. Perdão pelos indígenas, quilombolas, moradores de rua, atingidos por barragem e outros que não têm terra e não têm endereço. Perdão pela incógnita da reforma agrária. Perdão pela miséria que passa apenas pelo cifrão. Perdão pela igreja da alienação, pela igreja da magia. Perdão pela nossa paralisação que se dá por achar que sempre há uma necessidade que ainda não foi suprida e não por termos a consciência de que Deus nos supre tudo quando vivemos para aquilo que nos é necessário. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Andar adiante requer reconhecimento do mal que ainda nos assola, do que renunciamos e do que denunciamos. Queremos ser libertos da aparência, das racionalizações tolas. Queremos falar a verdade, não nos vendermos, não negociarmos o Senhor, o pobre, os valores da cruz. Não sermos senhores da verdade. Sermos livres da tentação e de a igreja assumir o lugar da velha elite. Precisamos do livramento do mal da desigualdade no campo, que maltrata a mulher, a criança, o negro, a família. Do mal de ver 4 milhões de famílias sem terra. Do mal da realidade da concentração de terra. Do mal do extermínio dos jovens. Do mal da exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Chamamos para o reinado do Pai essas circunstâncias e realidades. Que venha o reino no novo jeito de ser sociedade, de fazer política. Que haja outro caminho, o do arrependimento, o da transformação, o da igreja de fato protestante. Um reinado que revele nossa capilaridade e de envolvimento e de força de envolvimento e força de transformação social. Um reino em que nós sejamos eles e eles sejam nós. Um reinado em que Jesus é a direção, o conteúdo, o poder, a essência e a glória do ministério. Venha o reino com as boas novas, com a evangelização, com a missão cristocêntrica. Venha a nossa cidadania espiritual por meio de uma fé não antropomorfizada, entendendo que tudo está conectado, toda a criação, ecossistemas, todas as formas de vida interagem.
Que venha um reino na forma política contemporânea de exercício do poder nas sociedades democráticas, exigindo e ocupando os espaços participativos, fazendo lobby, fazendo política contemporânea, a política do reino. Que venha o reino por meio de uma igreja lúcida, profética e disposta a morrer e não a tirar proveito do Estado. Que venha o reino por meio de uma igreja que emancipa o pobre para que ele possa trabalhar a própria emancipação, sua libertação. Que venha o reino de Deus que resgata a dignidade que garante o diálogo. O reino de compromisso com a paz, de onde nasce a justiça. Nós não queremos vencer, queremos paz. E para ter paz tem que haver direito, tem que haver justiça. Ao Senhor a glória e poder. Amém. Amém. Pai, as nossas palavras são muito limitadas para expressarmos gratidão, para expressarmos compromisso, para expressarmos doação, mas é com elas que nós queremos interpretar e decodificar nossos sentimentos, nossos sonhos e o nosso projeto. Que nós possamos entender as nossas próprias palavras. Agradecemos porque o Senhor entende mais do que as palavras. Quando oramos, o Senhor já sabia, e já conhecia tudo, e já sabia de tudo. Ajuda-nos a termos a sensibilidade de irmos descobrindo isso que o Senhor já sabe, as coisas que o Senhor quer nos comunicar, através dos irmãos e irmãs, do mundo ao nosso redor, das dores e das aflições dos outros. Continua falando, Senhor, e nos dando a sensibilidade para respondermos ao Teu chamado e à Tua voz. Que o Teu eterno amor, que as misericórdias do Senhor, que a graça do Senhor estejam invadindo o nosso coração e todo o nosso ser. Que as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo, seu exemplo de vida, seu poder, suas virtudes, sua autoridade conquistada no exemplo de vida, que essas bênçãos preciosas do Jesus Cristo de Nazaré permeiem a nossa mente, o nosso coração, tenha acesso a toda a nossa prática de vida, tenha acesso à nossa família. Que as consolações do Espírito Santo estejam agindo em nossa vida. Os dons e os ministérios do Teu Espírito, que nos habilitam para servir ao corpo de Cristo, servir ao povo de Deus, dons e ministérios que nos habilitam e nos capacitam para servirmos melhor a sociedade. Que eles estejam agindo sobre os Teus filhos e filhas aqui nesse lugar, e os Teus filhos e filhas em vários outros lugares do mundo. Que essas bênçãos preciosas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estejam sobre nós aqui, estejam sobre o povo de Deus, espalhado em todos os rincões, em todos os lugares do mundo, espalhado em todas as situações. E pedimos que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam muito especialmente em torno daqueles que sofrem, daqueles que padecem, daqueles que estão debaixo de algum tipo de opressão, para que se libertem para a vida e possam se encontrar com a plenitude do Evangelho de nosso Senhor. Nós te oramos, Pai, e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor.